Beastars somos apresentados a um mundo aparentemente civilizado, onde carnívoros e herbívoros vivem juntos, estudam juntos e tentam coexistir em harmonia. Mas por trás dessa aparência, existe uma tensão constante entre instinto e moralidade. É nesse cenário que surgem os relacionamentos mais incomuns dos animes, o romance entre o lobo Legoshi e a pequena coelha Haru. Eu sou Eli, e nessa semana de Dia dos Namorados, irei mostrar cada detalhe da evolução do relacionamento, mas antes, solta a vinheta aí. Legoshi é o protagonista do anime. Em uma sociedade dividida entre herbívoros e carnívoros, ele luta constantemente contra seus instintos predatórios enquanto tenta compreender seus sentimentos, sua identidade e seu lugar no mundo. Legoshi é extremamente introspectivo, tímido e gentil. Apesar de sua aparência intimidadora, costuma ser educado, empático e preocupado com o bem-estar dos outros. Ele passa boa parte da série refletindo sobre suas emoções e sobre as consequências de suas ações, demonstrando grande maturidade emocional, embora também seja inseguro e excessivamente autocrítico. Legoshi tende a ser excessivamente passivo e indeciso, o que frequentemente dificulta seus relacionamentos. Sua baixa autoestima o leva a questionar suas próprias escolhas, e em alguns momentos ele se torna obsessivo em relação às pessoas que deseja proteger. Além disso, sua dificuldade em expressar sentimentos pode causar mal-entendidos e sofrimento tanto para ele quanto para os outros. Porém, sua maior qualidade é a compaixão. Legoshi está sempre disposto a proteger aqueles que ama, mesmo colocando a própria segurança em risco. Ele é leal, determinado e busca constantemente melhorar como pessoa. Sua capacidade de reconhecer seus próprios defeitos e trabalhar para superá-los faz dele um personagem complexo e admirável. Haru é uma coelha anã branca que, por ser pequena e fisicamente frágil, ela enfrenta preconceitos e é frequentemente subestimada pelos colegas. Todavia, ela é independente, franca e emocionalmente forte. Embora a aparente fragilidade, possui uma personalidade resiliente e recusa ser tratada apenas como alguém que precisa de proteção. Ela valoriza sua liberdade e procura viver de acordo com suas próprias escolhas, mesmo quando essas decisões geram críticas ou incompreensão. Haru pode agir de forma impulsiva e em alguns momentos assume riscos desnecessários. Sua tendência a esconder vulnerabilidades atrás de uma postura confiante dificulta que outras pessoas entendam suas necessidades emocionais. Entretanto, sua coragem e autenticidade são suas características mais marcantes. Haru enfrenta julgamentos sociais sem abandonar quem ela realmente é. Ela demonstra grande força mental, honestidade e capacidade de seguir em frente diante das dificuldades. Logo no primeiro episódio, o clima já é de tensão. Um estudante herbívoro chamado Ten foi devorado misteriosamente dentro da escola Sheraton. O medo se espalha entre os alunos, principalmente entre os herbívoros. É nesse contexto que Legoshi começa a demonstrar sua personalidade introspectiva. Porém, pouco depois ocorre o primeiro encontro entre Legoshi e Haru. Ele é tudo menos romântico. Numa noite no jardim da escola, Legoshi sente um cheiro irresistível. Seu instinto de predador entra em ação e, sem perceber completamente o que está fazendo, ele ataca a pequena figura que estava ali, a coelha Haru. Legoshi imobiliza por trás, dominado pelo impulso de devorá-la. Mas naquele momento algo estranho acontece dentro dele. Enquanto segura Haru, Legoshi entra em conflito consigo mesmo. Ele percebe que está prestes a fazer exatamente aquilo que sempre teve medo de fazer. Ele recua. Haru consegue escapar e Legoshi fica completamente perturbado com o que aconteceu. Esse momento é fundamental para toda a história, porque ao invés de esquecer o incidente, Legoshi começa a pensar constantemente naquela pequena coelha. No dia seguinte, Legoshi e Haru se reencontram novamente, pois o lobo precisa de algumas flores para o departamento de artes cênicas, e a coelha era justamente a cuidadora e única membro do clube de jardinagem. Legoshi sente remorso pelo ataque da noite anterior, mas a coelha parece não se lembrar. Agradecida por Legoshi ajudá-la a organizar as flores, Haru pergunta se ela pode fazer algo para ele para agradecê-lo. Por ficar gaguejando e indeciso no que pedir, a coelha interpreta mal e imagina que o lobo quer ter um casualzinho com ela, visto que muitos alunos a procuravam para fazer exatamente isso. Sem que ele esperasse, ela começa a se despedir diante dele, deixando-o completamente constrangido. Nervoso e incrédulo, o lobo acaba impedindo qualquer avanço, a cobrindo e correndo, deixando a coelha completamente confusa e surpresa. Afinal, foi o primeiro aluno que foi a ela sem segundas intenções. Algum tempo depois, os dois se encontram novamente, dessa vez em circunstâncias muito diferentes. Haru está sendo alvo de bullying dentro da escola. Muitos estudantes a desprezam ou a julgam, principalmente por conta dos rumores sobre sua vida amorosa. Haru, porém, não demonstra vergonha. Ela enfrenta a hostilidade com uma atitude direta e surpreendentemente madura. Legoshi, que observava a situação, começa a enxergar Haru de uma forma diferente. Ele percebe que aquela coelha frágil na aparência, na verdade possui uma força emocional enorme. Ela o convida para almoçar com ele e se desculpa por ter achado que Legoshi queria se deitar com ela anteriormente. Ao acompanhá-la até o dormitório,
Legoshi e Haru possuem o primeiro contato visual mais intenso. Enquanto finalmente apresentavam seus nomes um para o outro, crescia em Legoshi a vontade de vê-la mais e mais vezes, de ver o sorriso dela principalmente. Ao se tornarem bons amigos, a relação entre Legoshi e Haru começa a mudar quando o lobo admite para si que está apaixonado pela coelha e decide protegê-la. Enquanto aguardavam um trem para voltarem para casa, Legoshi disse que a coelha precisava se valorizar mais. Haru justificou que se relacionava com vários alunos não por ser promíscua, mas sim por ser uma forma de se sentir livre, não apenas um pedaço de carne em um mundo dominado por carnívoros. Haru e Legoshi começam a discutir. Um dos guardas acaba interpretando aquilo mal e a coelha puxa o lobo para correrem dali. Ambos decidem conversar melhor pouco depois, e nessa conversa, Haru revela que as ataduras observadas por Legoshi semanas atrás não foi por conta de um sonho, mas sim por um carnívoro que a atacou, porém ela não havia visto o responsável. Percebendo que Legoshi ficou perturbado, Haru tentou animá-lo, dizendo que se sentia segura perto dele. Um dos momentos mais importantes da primeira temporada acontece quando Haru é sequestrada. Horas antes, Legoshi se encontrou com a coelha, pedindo para que se encontrassem ao pôr do sol, pois ele tinha algo muito importante para dizer a ela. Ele iria se declarar para a coelha. Entretanto, ela foi levada pelo grupo criminoso conhecido como Shishigumi, uma organização de leões que atua no mercado negro de carne. Legoshi descobre o sequestro e decide ir sozinho ao mercado negro para resgatá-la. Esse é um momento crucial da história, porque o mercado negro representa exatamente o mundo em que Legoshi teme, um lugar onde herbívoros são tratados literalmente como alimento. Durante o resgate, Legoshi enfrenta vários membros da Shishigumi. Ele está ferido e claramente não é um lutador experiente, mas mesmo assim, ele continua lutando, movido apenas pela vontade de salvar Haru. Quando finalmente chega até ela, Haru está presa em uma sala, mas então Legoshi aparece. Nesse momento, Haru percebe algo que muda completamente sua visão sobre ele. Legoshi não a vê como presa, definitivamente. Ele a vê como uma pessoa, o primeiro a agir assim em relação a ela. Após derrotar o líder da Shishigumi com as próprias mãos, Legoshi abraçou Haru e em seguida, exausto, desmaiou. Alguns minutos depois, ambos saíram juntos do local. Após jantarem, ambos foram para um hotel, visto que seria impossível voltarem para os dormitórios do colégio naquela noite. Mesmo muito nervoso por motivos óbvios, o lobo aceitou ficar com a coelha. Pela primeira vez, os dois estavam nervosos, mesmo Haru tendo bastante experiência naquele ambiente com outros caras. Foi nesse momento em que Legoshi finalmente contou que ele foi o responsável pelo ataque que ela sofreu semanas atrás, inclusive repetindo a mesma pose. Porém, para a surpresa do lobo, a coelha já suspeitava disso, mas por conta da gentileza frequente dele, não se sentiu ameaçada em nenhum momento. Logo depois, Haru ainda desejou fazer besteirinha de adulto com Legoshi. O lobo começou a acariciar o corpo da coelha, e logo ambos se deitaram. Todavia, o corpo de Haru reagiu como se fosse uma presa, e não como alguém que estivesse sendo amada, pondo enfim qualquer tentativa entre os dois naquela noite. No dia seguinte, ambos regressaram aos dormitórios. A relação entre os dois começa a se tornar mais íntima, mas também mais complicada. Legoshi percebe que seus sentimentos por Haru misturam duas coisas extremamente perigosas: o amor e instinto predatório. Ele se pergunta constantemente se o que ele sente é realmente amor ou apenas o desejo natural de um lobo diante de uma... Já Haru, por sua vez, começa a desenvolver sentimentos por Legoshi, mas ela também tem medo. Afinal, ele é um lobo, um animal que biologicamente nasceu para devorar animais como ela. Na segunda temporada, o relacionamento entre os dois continua evoluindo, mas de forma lenta e cheia de obstáculos. Legoshi e Haru sempre combinavam momentos para se verem, geralmente com a coelha escolhendo o lugar. Legoshi passa boa parte desse período tentando entender sua própria natureza, e ao mesmo tempo buscando paz, meditação e compreensão. Em uma noite, ele se aproxima de Haru indicando que vai beijá-la, mas Legoshi a pondera se ela ainda sente algo por luz. Em um primeiro momento, a coelha não responde nada, fazendo com que erroneamente o lobo entendesse a resposta, virando as costas em seguida decepcionado, porém antes afirmando que continuará protegendo. Ele começa o treinamento com o Panda Gohan, que trabalha ajudando carnívoros que perderam o controle de seus instintos e que o ajudou à invasão à toca da Shishigumi. O objetivo de Legoshi é simples: aprender a controlar completamente seu lado predador para poder ficar ao lado de Haru sem machucá-la. Enquanto isso, Haru continua lidando com suas próprias inseguranças. Ela se pergunta se realmente pode ter um futuro com Legoshi. Afinal, a diferença entre eles não é apenas social, é biológica. Ainda assim, ela já não recebia outros caras em seu dormitório e confirmou a um deles como já comprometida. Ou seja, ela realmente estava levando o relacionamento com Legoshi a sério. Em alguns momentos, o relacionamento deles parece quase impossível. Mesmo assim, ambos continuam tentando.
como quando Haru disse que adorava Legoshi e que não sentia nada por Luz, mas sim apenas preocupação. O lobo prometeu que iria fazer o possível para proteger ele também. Legoshi começa a entender que amar Haru significa mais do que protegê-la fisicamente, significa aceitar suas próprias limitações e crescer como um indivíduo. Já Haru começa a perceber que, apesar do perigo, Legoshi é provavelmente a pessoa que mais a respeitou em toda a sua vida. Na terceira temporada, a história avança ainda mais, mostrando as consequências das escolhas de Legoshi. Ele já não é mais apenas um estudante tentando entender seus sentimentos. Agora, ele precisa enfrentar o mundo adulto, trabalhar, lidar com criminosos, autoridades e o sistema social que separa carnívoros e herbívoros. Apesar de todas essas mudanças, Haru continua sendo o centro emocional da jornada de Legoshi. O relacionamento deles passa por vários momentos difíceis. Há dúvidas, distâncias e medos. Mas existe também algo muito forte que continua unindo os dois: a decisão consciente de permanecerem juntos. Haru demonstrou amadurecimento e também demonstrou coragem ao pedir para que Legoshi a levasse para conhecer o mercado ilegal de carnes. As semanas que estiveram longe um do outro serviram de teste para que o amor entre ambos pudesse ser provado. Felizmente, ambos saíram vencedor. Haru conseguiu se desvencilhar da faculdade para visitar seu namorado, e lá provaram de uma vez por todas que o amor que possuíam havia se tornado ainda mais forte. Ambos dormiram juntos pela primeira vez naquela noite, porém o lobo, ao ver uma mancha vermelha ao acordar, imaginou que tivesse devorado sua namorada. Contudo, Haru a acalmou, informando que era apenas suco de tomate. E então chegamos a um dos momentos mais simbólicos do final da história. Mesmo diante de acusações falsas de ser devorador e assassino, Haru defendeu Legoshi, provando a todos que de fato ele era um lobo bom, beijando-o diante de todos. Afinal, se ele fosse uma criatura tão perversa como tentaram incriminá-lo, ele teria dado fim à vida da coelha, o que não ocorreu. Na cena final, Legoshi pede Haru em casamento, e apesar de terem ciência de que não será só felicidade, a coelha fica feliz em escutar o pedido. O lobo segura a coelha em seus braços, contudo o guarda observa o casal e erroneamente interpreta algo ruim. A situação é tensa, mas naquele momento, Legoshi continuou segurando Haru em seus braços, não como um predador segurando sua presa, mas como alguém protegendo a pessoa que ama. E de forma recíproca e feliz, Haru disse ao guarda que o lobo era o seu namorado e que estava tudo bem. Esse gesto simples representa toda a evolução do relacionamento deles. No começo da história, Legoshi segurou Haru dominado por um impulso violento. Agora no final, ele a segura por escolha, por amor e por responsabilidade. A diferença entre esses dois momentos mostra o quanto ele mudou. E talvez seja essa a maior mensagem do relacionamento entre Legoshi e Haru. Amor não é apenas um sentimento. Amor também é decisão. É decidir lutar contra seus próprios instintos. É crescer para se tornar alguém melhor. É permanecer ao lado de alguém, mesmo quando o mundo inteiro diz que essa relação não deveria existir. No fim, Beastars usa a história de um lobo e uma coelha para falar sobre algo muito humano. Relacionamentos verdadeiros não são perfeitos. Eles são construídos com esforço, compreensão e mudança. E às vezes, amar alguém significa exatamente isso: enfrentar sua própria natureza para proteger aquilo que realmente importa. Então, gostaram do vídeo? Comentem, compartilhem e deixem um like, além de hype para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. A evolução de casais de desenhos animados é um quadro permanente aqui no canal. No card final há outros casais que também foram relembrados aqui. No demais, muito obrigado pela visualização e nos vemos em um próximo vídeo. Até!